Boa noite, pessoal. Retomando aqui a leitura do livro Transição Planetária, depois de um tempinho afastados, né? Vamos ver se a gente consegue se reconectar de novo com essa leitura. E para isso, vamos pedir que os amigos da espiritualidade possam nos envolver neste momento, para que nos sintamos protegidos, amparados, ligando-nos com a egrégora da nossa casa, do Grupo Socorrista Tarefeiras do Senhor, e assim termos uma noite prazerosa de leitura e aprendizado. Vamos retomar no capítulo 12. A vida responde conforme programada. As atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçarem o banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Certamente havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos que os anteciparam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Referimos-nos, a maioria, à mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo de que se reveste. Como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos no mundo espiritual. Isso a gente pode entender que acontece em todas as situações, né, dos desencarnes, independente de serem coletivos, de serem individuais, de serem através de doenças ou qualquer outra situação que leve a isso, né? Dependendo da forma como passamos pela encarnação, é a forma como seremos recebidos na espiritualidade. Então, vamos... Como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados ao bem. Encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudado pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Dei-me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém, imantado ao corpo da mãezinha. Então, aqui vocês percebam que eles estavam tentando desconectar o corpo perispiritual, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor e solícito acercou-se-nos, sugerindo que primeiro tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente acerenou-se adormecendo. Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato, até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Nesse comer, nos observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta de que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero em cujo claustro desenvolvia-se a gestação.
Vocês entenderam até aqui? Ficou um pouco nebuloso, né? Porque para mim, pelo menos, é uma imagem nova, essa questão da desconexão do feto, né? Porque ela estava grávida, na questão perispiritual, né? Então, pelo que eu entendi, eles desconectaram quando os samaritanos fazem a desconexão na hora do desencarne, eles vão chakra a chakra, fazendo movimentos, como eles colocaram aqui, como se o fio estivesse se esgarçando até que ele se rompe. Então, primeiro eles fizeram no espírito do bebê, que a consciência dele ainda é feto, por mais que ele não esteja ainda pronto, ele não tem a consciência do espírito. Então, foi sendo feita essa desconexão, e tanto o feto quanto a mãe, que tem uma energia, uma ligação muito forte, eles precisavam da ação do parto. Emocionalmente, é como se o parto precisasse ter acontecido. Tanto que aqui diz que ela liberou uma massa, como se ela estivesse em trabalho de parto. Então, olha, é interessante, tudo é o emocional que está conectado com a ação. Então, através disso, a espiritualidade tem todo este processo, todo este trabalho, para não ficar resíduos. Eu entendi desta forma. Tá tudo bem até aqui? Então, vamos seguir. Eu acho que ao longo da leitura, eu acho que a gente vai ficando mais certo, né? Junta assim, melhor, né? Junta melhor, Porque agora ainda está meio... Mas acho que aos poucos a gente vai entendendo. Tá certo. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador e tranquilo. Na etapa final do processo, o espírito que não lograra a bênção da reencarnação experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo cadáver. Notei curiosamente que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente com voracidade que não tivera ocasião de perceber anteriormente. Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por uma lei natural, porém é o fluido universal que se lhe dá vitalidade ou que se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais, de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha adormecida, logo depois foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida, com aqueles que podíamos considerar como melhorados e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Eu tenho a impressão que, pelo fato de estar ainda unido o corpo perispiritual do feto ao corpo perispiritual da mãe, até o processo de decomposição, meio que a espiritualidade segurou para que houvesse tempo deles serem desconectados. Nessa leitura eu tive essa sensação. Ela esperara o filhinho com essa ternura infinita de quem deseja a maternidade dignificada. O esposo, conforme elucidou o Dr. Charles, após alguma reflexão,
houvera também desencarnado, não ali, mas numa das ilhas do país, onde se encontrava em atividade comercial. Certamente, e em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados em nossa esfera de ação. Encontrava-me edificado com as lições que acabara de registrar, e porque necessitasse de alguns esclarecimentos, solicitei ao nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência, a desencarnação da gestante e do seu filhinho, naquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer-se rogado, o nobre amigo flexionou por um pouco e narrou-nos a mim e ao irmão Oscar. A nossa irmã viveu em sua penúltima reencarnação em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que há pouco desencarnou seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se, então, a práticas mágicas e supersticiosas, muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distante da civilização, vivendo costumes tribais, tidos como possuidores de dons espirituais em muitas das suas atividades. Ela e os espíritos infelizes com os quais se homiciava exigiam sacrifícios de crianças por serem inocentes e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Assassinaram desse modo algumas crianças indefesas, cujos pais ignorantes e perversos permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas das suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor, apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Terminado o resgate que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão noutra oportunidade o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes numa família numerosa alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo-o em claridades de ternura e de compreensão. Silenciou por um pouco para logo concluir. O filhinho que lhe veio imantado ao perispírito, após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltara ao carreiro físico também, rico de esperança e de alegria. Voltará, né, ao carreiro físico também, rico de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento o deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas, até a consumção total. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se hajam manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará emanado ao erro, até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Por outro lado,
onde se encontre o agressor sandeu, a ele vinculada estará a vítima, que não o havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito com seriedade e elevação. Será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Olha que interessante. Ontem eu vi uma palestra da Maísa, não sei se vocês conhecem essa senhora, ela está muito no Instagram, já até acho que postei algumas coisas, e ela estava explicando que até comentei isso com a Ângela hoje, que as inúmeras, que todos os desencarnes coletivos, eles são programados a pedido de pessoas que precisam passar, que querem passar por isso, para poder adiantar o processo de limpeza kármica em seus corpos perispirituais para evoluírem. E aí vem essa leitura. Olha que, gente, eu nem li, eu não tinha lido isso ainda. E agora eu estou lendo e eu achei muito a sincronicidade da vida de nos colocar, de trazer até nós, através de N maneiras, ao conhecimento e aprendizado. Então, assim, aí a gente aprende também que não podemos ter dó de situações onde ocorrem estas tragédias, mas sim nos colocarmos em oração para auxiliar esse processo de caminhada dessas pessoas, porque elas estão passando por isso com louvor, né? Porque para elas isso é muito importante. Quando silenciou, deixou-nos uma sensação de coragem, assinalada pela alegria de viver no serviço de autoiluminação. A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. De certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes, tornavam o nosso trabalho mais penoso. Não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais, defluentes das vibrações grosseiras e dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria ideia de tratar-se ali do inferno mitológico, onde não luzem a misericórdia nem a compaixão. A diferença é que o amor de Deus ali se encontrava em atividade, diminuindo as tenazes constritoras do sofrimento que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências em plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Não havia, porém, tempo para aprofundar reflexões, que ficariam para ocasião própria, sendo-nos indispensável servir. Quanto nos estivessem ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, pouco importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação, a religião que professavam. O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é a emanação divina para a edificação da vida. Constatava, mais uma vez, que cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, desconhecido por ela própria. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Muito difícil estabelecer-se regras comparativas sobre a existência e a desencarnação dos seres. Certamente, há biotipos que servem de padrão para que se realizem paralelos, que ajudam no entendimento das circunstâncias e das suas ocorrências. Compreensivelmente, defrontávamos essa diversidade de comportamento entre aqueles desencarnados que se negavam à aceitação do fenômeno que se consumara, arrebatando-os da esfera física. As circunstâncias imprevistas, manifestando-se com a força titânica da destruição, surpreenderam-os, sem que houvessem tido tempo sequer de entender o que lhes estava acontecendo. A onda gigante
Fora tão veloz e avassaladora que arrastou de roldão tudo quanto se lhe encontrava à frente, deixando um rastro de destruição inimaginável. Transferidos coletivamente para o mundo espiritual, sem perceberem os demais que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para conceber o que lhes acabara de acontecer, deixando-os enlouquecidos. Retomando um pouquinho aquela questão que ele falou sobre os trovões, sobre a tormenta, né, sobre o que estava acontecendo, quando é feita a limpeza das energias deletérias, que são energias pesadas, emanadas pela emoção do físico, né? Nós estamos aqui emanando energias deletérias. Quando nós praguejamos, quando nós xingamos, brigamos, quando nós corrompemos, todos os atos imorais, nós emanamos energia. E essa energia, ela é muito pesada. Então, através de trovões que quebram, né, que dissolvem, porque o trovão e o raio, ele tem uma força energética muito grande. Então, tudo isso é necessário, né? As tormentas, a chuva que carrega, que limpa. Às vezes, quando dá uma baita de uma chuva e aquela de dar medo, e quando acaba, a gente não sente que parece que o ar está mais leve? A sensação que tem que limpou alguma coisa invisível, assim O ocorre alívio, né? isso, assim ocorre também, isso ocorre no plano espiritual também, quebrando, dissolvendo essas energias deletérias. Vocês já ouviram falar sobre essas energias? Para vocês é comum, assim, ou é alguma coisa nova? Eu já ouvi falar, sim. Já Já, ouvi né? falar, já. É o que está acontecendo hoje no nosso planeta, de um tempo para cá, que os grandes, né, responsáveis pela transição, pela limpeza, eles já fizeram uma boa limpeza dessas energias, mas ainda tem muito, e eles falam, tem muita coisa ainda para ser tirada, e por isso da importância das nossas orações cotidianas, da importância de nós estarmos sempre com um pensamento elevado, sempre positivo, porque à medida que esta limpeza vai sendo feita, as energias trevosas vão buscando cantos para se esconderem, é uma forma de não serem levados, né? E aí que entramos nós. Nós não sermos guarida para essas energias, através mantendo os nossos pensamentos elevados, em oração, as nossas emoções, as nossas posturas, e a gente parece que nos sentimos tão pequenos, né, mediante tudo isso, mas nós somos peça importante para que tudo isso aconteça, né? Querem fazer algum comentário? Ô, Silvana, eu acho que é por isso que a gente se sente mal, né? Às vezes tem dia que a gente acorda com aquela coisa, não é nem pensamento negativo, não. A gente sente que a energia está mais pesada do que o dia anterior, por exemplo, né? E aí você fala, puxa, mas nada aconteceu, o que será que está acontecendo, né? E eu acho que geralmente acho que é isso, né, que você falou, que você explicou, né? E acho que toda a limpeza que estão fazendo, às vezes não é o bastante para aquele momento, né? A energia está tão pesada, tão densa, que é difícil limpar tudo de uma vez, né? Você sabe que essa semana, 2 semanas atrás, trazendo o que você colocou, Cláudio, eu li a respeito por que a importância a espiritualidade, ela utiliza a virada do ano, onde existe muita energia da mudança. O ser humano quer mudar, né? Ele faz a cartinha dele, ele faz a lista do que ele quer, ele se coloca, não, agora o ano que vem vai ser diferente, eu vou ter uma postura melhor. Então, ele traz para ele uma energia renovadora. Essa energia renovadora que a humanidade traz para si, neste momento de virada de ano,
a espiritualidade utiliza essa força para fazer a limpeza do planeta. Olha que interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, primeira vez. Então, porque eles precisam sempre que nós estejamos alegres, felizes, dispostos a mudar, dispostos ao nosso melhor. Então, todos os momentos que nós nos colocamos assim, infelizmente, é na virada do ano, né? Porque é difícil você ver a humanidade se reunir para desejar algo bom, qualquer dia do ano, qualquer dia da semana, do mês. Então, eles estão sempre utilizando estes momentos. E aí vocês veem, né? Há muita chuva, essa época de janeiro, porque é muito sol e tem muita. E aí as chuvas vêm. Tudo tem um motivo. A natureza trabalha com um motivo. Porque depois de tudo que eles absorveram de boas energias, eles aproveitam o físico, a natureza física, para fazer a remoção de uma forma mais intrínseca, né? Então, nada que a gente vive não tem motivo, tudo tem um motivo, né? Então, Cláudia, às vezes você levanta e fala, poxa, onde estava tão bem, hoje estou sentindo o ar pesado. Às vezes não somos nós estamos captando isso no meio que a gente vive. Opa, não posso deixar cair o meu padrão. Deixa eu trazer aqui uma oração rapidinha. Deixa eu fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, qualquer oração. E já se desconecta. Isso diariamente. E não é só estar vivendo, rezando. Não é isso. Estarmos vivendo atentas ao processo todo pelo qual estamos passando, né? Sil, Oi? estava conversando agora no dia de ano com o Ivan, que assim, a virada do ano, né, que é o Réveillon, e no Natal para o Réveillon, né? Então, a maioria das pessoas, né, elas fazem uma parada, nem que seja uma parada psicológica. Sim. Então, a humanidade precisa desse start para poder reiniciar. E aí eu comecei a pensar nisso, é verdade, porque quando começa janeiro, a nossa mente, a gente tá, não, agora é tudo novo, vai começar, né? Novas oportunidades. Então, a nossa mente, o nosso ser acredita nisso, né? Então, isso é necessário. E olha que legal se nós fizéssemos isso durante todo o ano. Não estou gostando dessa minha vibe. Peraí, vamos fazer reset. Vamos começar de novo. Feliz Ano Novo. Começou de novo. Porque aí a gente se puxa, a gente se chama para sermos aquilo que a gente quer. E não esperar todo um processo para depois, então não deu certo, vou fazer tudo de novo, vou pedir de novo, vou me propor de novo. A gente não tem muito tempo. Então, o que vocês estão trazendo é perfeito, mas vamos tentar fazer isso ao longo do ano, né? Gente, eu vou fazer só um comentário, já que está Claro. falando de ano novo. Não vou demorar muito, não. Esse ano eu passei assim um momento muito estranho. Eu acho que assim, por conta da nossa evolução, né, do nosso entendimento, eu fui passar o ano novo na praia. E eu, assim, já passei outros anos novos, né? E assim, sempre foi muito gostoso. E esse, não que não tenha sido gostoso, foi muito bom, mas a energia estava tão densa ali na areia que eu não conseguia, assim, antes da virada, tava tão estranho que até a minha irmã, que estava comigo, ela falou, o que você tem? Eu falei, não sei, tô esquisita. E aí, depois começaram-se os fogos, a gente se abraça, tal, só que as pessoas estavam bebendo muito, e aí eu falei assim, poxa, vamos embora, né? E a gente termina a nossa ceia, né? A nossa janta em casa, enfim, vamos embora, tal. E aí, assim que a gente chegou, estava chegando perto do apartamento onde a gente estava, caiu uma chuva, mas uma chuva muito, muito forte. E aí a gente ficou ali, jantou, tal, não sei o quê, aí
no outro dia, parecia que eu era outra pessoa. Aí minha irmã falou assim, poxa, tudo bem que hoje é o ano novo, mas a virada que era para você estar assim, eu não sei, parecia que eu estava sentindo todas aquelas energias concentradas ali. Muito Você, esquisito, gente, eu nunca senti isso. você Até captou, chorei. você captou como você falou, a densidão energética que existia no ar. Quando vocês fizeram o curso de aprendizes, em dado momento, eu lembro que eu falei que vocês precisavam se cuidar porque a sensibilidade estaria abrindo. Nós, quando a gente tem um conhecimento, nós, mesmo que nós não tenhamos mediunidade, a nossa intuição aflora. Os nossos sentimentos, eles são mais sensíveis mesmo. Então, você captou esta energia no ambiente onde você estava. Eu digo para você Parecia que que eu nem queria ficar ali, é muito esquisito, e estava tudo tudo ali, tudo bonito, tal, e mas não era o lugar que te incomodou. Você captou a energia das pessoas, porque, como eu falo, o momento onde as pessoas estão revogando, renovando, renunciando, recomeçando, e aí tem o choro do desespero, tem o choro do alívio, tem o choro tem vários choros. E aí você captou essa energia. Então, o que a gente tem que fazer? Isso não é meu, isso não me pertence. Eu estou aqui com a minha energia, eu estou aqui com o meu poder de proteção, porque senão a gente vai ter que se esconder de todo mundo. Nós não vamos conseguir viver em multidão, em aglomerado. Isso a gente tem que aprender a fazer também. A maioria de quando eu passo ano novo, onde tem muita gente, que não é na família, que é em um local, que tem, assim, praia, resort, qualquer situação que tem uma galera que está lá, né? Eu já me precavino, eu já fecho, eu já começo as orações, eu não entro na energia, eu não entro, porque senão eu passo mal também. Porque a gente tem muito sensibilidade. esquisito, eu nunca tinha sentido isso, gente. Foi muito estranho. E a minha irmã notou. Aí, meu marido também falou: Nossa, você não tá muito. Eu falei: Não, não sei o que é. Parecia que não era ano novo, que eu não estava sentndo que era ano novo para mim, entendeu? Muito Então, estranho, Deixa eu gente. te falar uma coisa. E não tinha Essa acontecido coisa, nada. Tava tudo bem. uhum, essa Tudo assim como certo. você está se sentindo, comigo já está acontecendo assim. Parece que algo está me avisando para eu não ir, para eu sair. uhum, é a Então, intuição. eu Ah, estava até estava numa reunião familiar e eu me retirei, fui para minha casa, do nada. Todo mundo brincando, conversando, tudo. Eu me retirei do local e saí daquele local. Não sei por que que eu saí, eu também não sei. Mas depois aconteceu várias coisas lá, tudo. Então, eu senti que a espiritualidade me tirou daquele lugar. É que isso, estranho, é né? isso. É, Não, não é estranho. Não, mas é estranho porque assim foi a primeira vez. Eu queria ir embora dali. Eu queria ir Então, embora da mas aí que praia. tá. Que coisa Aí que tá. esquisita. Aí que tá. Vocês foram testadas e precisam aprender a se proteger. A Ângela teve uma intuição, ela seguiu. Se ela tivesse achado que era coisa da cabeça dela, que era bobeira, talvez ela estaria numa situação onde poderia ter feito mal para ela, né? Então, ela aceitou a intuição. Você abriu a sua conexão espiritual e você pegou a energia das pessoas que estavam ao seu redor. Então, Acho que foi isso. esparadrapo no umbigo, sabe, aquele micropor no umbigo, ajuda muito. Vai num local onde vai ter muita gente, prece de Miguel Arcanjo, pede o manto de Nossa Senhora, e se está passando mal no lugar, se afasta, vai no banheiro, faz um Pai Nosso, faz um passe de qualquer jeito que vocês acham que deve ser, e desconecta. Isso dá muito certo. Eu digo isso porque é uma prática minha de muitos anos. Então, vocês já estão inseridas nessa situação. Precisam aprender a se proteger, porque ninguém vai entender o que a gente está sentindo.
Verdade, como ninguém entendeu mesmo. E a gente precisa, exatamente, e a gente precisa se proteger, porque senão não vamos conseguir conviver com pessoas, né? E não é isso, a intenção não é essa. Não. Mas eu achei assim que a chuva foi nossa. A chuva foi a limpeza. Me aliviou, Sim. Aí no outro dia estava outra. Aí o outro dia foi ano novo para mim. Podem reparar, todo ano novo chove. Um ou outro, raro, mas sempre, porque é a limpeza da energia deletéria que fica, então, também que tem essa condensação, porque como tem muita gente feliz, tem muita gente triste, tem muita gente revoltada, então tem um pouquinho de cada, né? Não só terminar de ler, a gente continua falando, tá? Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante desencarnada, quando tive a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirando nossa compaixão e sarcasmo na chusma de perversos obsessores, que a martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebatara, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo, quase totalmente destruído. Chamava pelo filho com voz pungente, logo se alucinando, tentando arrancar os cabelos, ferir-se, atirando-se ao solo contínuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. O Dr. Charles acercou-se e auscultou-a psiquicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências momentos antes da tragédia coletiva. Falou-nos que se encontrava distante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou sob a força incoercível da onda poderosa que diminuíra de volume. Desencarnara imediatamente, sob os destroços que a esmagaram. O choque adormeceu-a por largo período, havendo despertado em desespero, menos de um dia após, dando-se conta, relativamente, do que acontecera. A sua angústia maior elucidou-nos. Era o fato de ignorar o que sucedera com o filhinho, razão que fora da sua existência, no período de viuvez que a surpreendera meses antes. Com bondade paterna e sabedoria aurida na sua nobre existência, ele procurou detê-la por um pouco, mediante projeção de raios luminosos que a envolveram, limitando-lhe os movimentos, e após dizer algumas palavras, a sua enfermeira dedicada pôs-se a conversar com a desesperada. O seu forte pensamento era captado pela enferma de maneira clara, através de imagens decodificadas pelo espírito sofredor, conseguindo acalmá-la a pouco e pouco. Nesse comenos, Ana chegou trazendo nos braços, sorridente e bela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que desencarnara, logo se recuperara do drama, apresentando-a ao médico. Esse, por sua vez, colocou-a nos braços da desafortunada, o filhinho jovial, que a fez sorrir e acalmar-se, logo passando a cantar uma balada para o adormecer. De imediato, fomos convidados a diluir os liames perispirituais que a retinham ao corpo, conseguindo alguns momentos depois a total liberação. Esse liame é o cordão, né? O cordão fluídico, cordão de prata. Aturdida, no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio em razão da gravidade ambiente no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho enquanto nós assegurávamos, eu, o Dr. Charles, hipnotizava, a fim de que serena adormecesse o que aconteceu sem detença.
Logo após, os padroeiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. As horas, em consequência, naquele baratro, arrastavam-se lentas e afligentes, carregadas de acontecimentos insólitos, que nos enterneciam no momento, doíam-nos em outro, despertavam-nos sempre o amor e a compaixão em todos os casos. Aqui fica bem claro que quando a espiritualidade entende que já chega do obsessor utilizar, né, a agressividade para subjugá-los, eu acredito que eles entendem que já chega, né, já deu. O obsessor já teve o tempo dele e não há mais motivo para continuar, então eles interferem, porque normalmente a espiritualidade ela não interfere quando ela vê que ainda há uma ligação moral daquele que está sendo obsediado com o obsessor. Entende? Vocês lembram que logo no começo nós lemos que alguns eles desencarnaram e logo foram se encontrar com aqueles que trabalharam com eles. Eles estavam encarnados, faziam mal, né? Eram pessoas más, e existiam estes espíritos que os conduziam, dando todos os meios da forma como eles atuavam ter sucesso. Quando eles desencarnaram, eles foram logo arrastados por estes que viviam desencarnados, assessorando eles. Vocês lembram? Lá, aqui nessa leitura? Eles não seguiram, eles encarnaram e foram, por quê? Porque a ligação energética moral, porque eles trabalhavam juntos. Então, o fato de eles terem desencarnados através do tsunami, não quer dizer que eles, conseguiram resgatar os seus karmas. Não, porque havia esse compromisso, a gente chama de contrato, né? Tanto que tem orações de quebras de contratos, eu não sei se eu já passei para vocês, que é importante fazer, porque lá no passado, no plano espiritual, nós não sabemos o que nós fizemos, com quem nós deixamos rastro. Então, a importância destas orações. E aí mostra, né, que essa senhora, ela foi auxiliada, porque viu-se que ela já não tinha mais ligação energética com os seus obsessores. Vamos lá, meninas. Alguma coisa que vocês lembram da leitura que eu deixei passar para a gente comentar a respeito? Sobre a desconexão do feto da mãe. Vocês viram que ele também estava passando por um processo de expurgo kármico, né? Ele fazia parte deste conjunto onde eles roubavam crianças e faziam os rituais. Então, ele precisou passar por isso também para ele poder fazer a limpeza no corpo perispiritual dele. Então, nada estava lá por acaso. Tudo estava acontecendo da forma que devia, que já tinha sido combinada. É bem assim, é complexo, né? Porque eu fico imaginando assim milhões e milhões de pessoas, de espíritos, de almas, né? Sim. E cada um
uma história e cada um tem um motivo, né, para passar, né? Sim. Então é bem. Daí a gente entende a importância, e eu gosto sempre de falar isso para a gente não perder isso de vista, só passa por isso quem é devido. É como se fossem pensados e colocados nos lugares, né? Eu preciso, o momento do teu resgate está chegando. A vida vai me direcionar para que eu seja direcionada para lá. E pode acontecer o que acontecer. Se eu tiver que estar lá, eles vão me colocar lá. Isso da mesma forma, se eu não tiver que estar lá, eles vão me tirar de lá. Então, isso trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, às vezes a gente perde um horário, chega atrasada, a gente não tem ideia de que tipo de livramento nós fomos salvas. Claro, né? Não vamos também acordar tarde todo dia, chegar atrasado todo dia como um costume, porque isso é disciplina. Mas acontece que mesmo você tendo um comportamento disciplinar, de repente você atrasou, de repente o relógio não tocou, de repente você bateu, se machucou a perna, bateu o joelho, teve que ir na farmácia antes, teve que levar o filho. Alguma coisa acontece que a vida direciona a gente. Né? Às vezes, quando eu saio de casa, que eu vou a algum lugar, sempre saio em oração. E no meio do caminho eu penso assim, eu acho que você tem que pular. Tá, então, aí eu falo, não, mas pular é mais longe, às vezes eu estou com preguiça de andar. Aí vem na minha mente, vai pular, Silvana. E eu vou pular, porque eu não sei. Mas eu acredito na minha intuição. Então, eu sempre estou muito atenta, porque do nada, se agora a gente vai ficar louca, né? Vai esperar ver o que a nossa mente vai falar. Não, do nada as coisas acontecem. E a gente escuta, a gente sente, então não é do nada. Estão nos direcionando. E assim é feito foi feito, né, eu acredito, em toda essa questão desta tragédia que houve na Indonésia. Então, a gente vai fazer o seguinte, como tem um tempinho ainda, eu vou para a gravação e a gente fica de bate-papo, contando mais alguma coisa. Bom, peraí. Até a próxima semana que vem, espero ter muito mais pessoas aqui, hein? Esse povo que está todo de férias ainda, pode voltar. Beijo para todos.